Em relação, então, à indicação no tratamento da epilepsia, quais são as duas indicações básicas que nesses estudos elas foram identificadas? Nas crianças com síndrome de Dravet, né, que é um tipo de epilepsia bastante grave, catastrófica, em que, de onde tudo isso começou, né, então quando a gente falou da Charlotte, que foi uma menininha lá nos Estados Unidos, de onde tudo isso partiu, então tem a tal da medicação que é o Charlotte Web, né? E então essa criança era uma criança portadora de síndrome de Dravet que começou a utilizar o canabidiol, e aí sim, no caso, não o canabidiol puro, mas também tinha um pouco de THC, e essa menina ficou livre de crises, que é uma coisa extremamente rara nesse tipo de pacientes. Mas como eu falei, quer dizer assim, não é todo paciente que tem crise que vai usar o canabidiol. A gente vai justamente utilizar, como eu falei, nas crianças com Dravet, e qual a outra indicação e qual dos estudos? Nas crianças com a síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma outra patologia, uma outra doença extremamente grave, que gera uma encefalopatia, então são crianças que, na grande maioria, 90% das vezes, têm algum comprometimento, ou um comprometimento grave do ponto de vista neurológico, e com crises, múltiplos tipos de crises que podem então serem aliviadas, e algumas vezes até essas crianças podem ficar livres de crises. Os estudos mostram que até em torno de 5% a 10% dessas crianças elas podem ficar livres de crises com o uso do canabidiol, e muitas vezes podem até reduzir ou até mesmo diminuir os outros medicamentos antiepilépticos que estão em uso. Mas isso não é milagre, gente. Realmente não é um milagre. Mas é uma medicação que tem uso em alguns tipos de pessoas com epilepsia. Não é aquele paciente que tem uma epilepsia que controla com uma medicação que a gente vai estar usando o canabidiol. Não. É justamente naqueles pacientes que têm uma dificuldade maior de controle de crises, nessas síndromes específicas. Existem vários trabalhos que estão correndo, que estão hoje em dia com tudo que a gente está descobrindo sobre esse sistema do canabidiol no organismo, né? Que é o que a gente chama de sistema endocannabinoide. Na realidade, o que é o sistema endocannabinoide? É um sistema que foi descoberto em 1999, vocês vejam que é algo bem recente, e que todos nós temos esse sistema no nosso organismo. E esse sistema ele justamente ajuda a regular vamos dizer assim, situações de estresse externo, estresse interno, ansiedade, sono. Então está se descobrindo, está se estudando muito. Então por isso que hoje em dia a gente tem visto, até que fica às vezes até uma panaceia, que o canabidiol serve para tudo. Não é bem assim. A gente está estudando e vendo em que situações que ele pode ser benéfico. Por exemplo, hoje em dia a gente tem visto alguns estudos, alguns casos relatados, tratamento de Alzheimer, tratamento de Parkinson, especialmente tratamento de dor, que é algo que tem realmente ajudado muito. Aqueles pacientes com oncológicos, muitas vezes pacientes terminais, com câncer terminal, então a gente ajudando no alívio da dor dessas pessoas, e aí sim utilizando, né, também não só para dor, mas também para ansiedade, para depressão. Então vocês vejam, né, do ponto de vista off-label, ou seja, que não está atualizado, não está livre para ser utilizado, está se estudando em várias vertentes, que eu acho que isso vai nos trazer um benefício em muitas outras patologias dentro da neurologia, mas que realmente o que a gente tem de uso liberado é para aqueles pacientes com epilepsia e também naqueles pacientes com esclerose múltipla, com espasticidade, e agora também se estudando muito nas questões de dor. Uma outra situação que a gente precisa levar em conta é a questão de acessibilidade ao uso da medicação. A gente, às vezes, como médico, do lado de cada mesa, se sente extremamente chateado e muitas vezes até assim, triste e preocupado, porque a gente sabe que aquela medicação está extremamente indicada naquele tipo de paciente, e devido ao acesso da medicação, muitas vezes nós ficamos de mãos atadas, e justamente esse paciente acaba não conseguindo utilizar por conta principalmente do preço.
O preço do canabidiol ainda é extremamente abusivo, eu diria, custando em torno de R$ 2.000 um frasco, coisa que realmente é muito difícil, né? Eu tenho mães que acabam fazendo vaquinha, rifas para utilizar a medicação. Outras demandam de judicialização, que é algo extremamente difícil. Eu tenho uma mãe que conseguiu perante o Ministério Público, quer dizer assim, ela foi autorizada, eles deram a medicação por um tempo para a criança e essa criança teve um benefício extremamente importante e de uma hora para outra foi cortada o medicamento. Então a gente se vê assim, a mãe começou a ficar poupando, né, para poder diminuir, para aquilo durar um pouco mais e a gente começa a ver os sintomas retornando. Então é algo que a gente fica muito triste, né, vendo acontecer e eu acho que precisa ser feito algo do ponto de vista institucional, até das próprias da comunidade médica e também da parte governamental, para que essas pessoas tenham um acesso maior ao uso da medicação, né? Hoje em dia, como é que está esse acesso? Então, do ponto de vista regulatório, a medicação, o canabidiol, ele é autorizado, o seu uso pelos pacientes no Brasil, mas nós não temos a produção, né? Então, não tem a produção, o que realmente deixa que essas medicações elas acabam sendo importadas e aumentam muito o custo, como eu comentei. Então, como que é feito? Então, hoje em dia, as mães ou a pessoa tem que entrar, tem que se cadastrar no site do governo, da Anvisa, e o que acontece? Eles vão depois, hoje em dia está demorando em torno de 45 a 60 dias, essa liberação então essa pessoa vai ser liberada, ele vai ter autorização para importação. E com essa autorização, a gente acaba tendo que preencher algumas coisas no consultório. Eu preciso fazer um relatório médico, eu preciso fazer a receita com a prescrição de qual o medicamento que eu vou utilizar, qual o canabidiol que eu vou utilizar, do laboratório A, B, C ou D. E temos que fazer um termo de autorização. Com tudo isso, isso vai entrar, então essas pessoas vão entrar nesse site do governo, para que obter justamente a autorização. Quando essa autorização vem depois em torno de uns 60 dias, aí essas pessoas então vão ter a autorização para a importação e elas vão junto ao laboratório que elas escolherem importar e assim começar a utilização. Então vocês vejam que não é uma coisa fácil, não muito, ainda está muito truncado. E eu acho que a gente precisa, né, que isso seja mais viável, que seja mais rápido o poder que a gente consiga utilizar e mais viável do ponto de vista de custo. Se não entra mais uma vez na situação que muitas vezes as mães desesperadas acabam utilizando e comprando pela internet, muitas vezes produtos que a gente não sabe nem de onde que vem. O que são, o que está sendo colocado, como que essa planta foi cultivada, quer dizer, assim, se tinha herbicida, se tinha pesticida ali, a gente não sabe o que está sendo utilizado na fabricação. E se realmente existe a dose que eles dizem que existe, né, adequada dentro daquele frasco que a gente está utilizando. Então, eu acho que são pontos muito importantes que tem que ser, vamos dizer assim, a gente precisa melhorar tanto o acesso, quanto na utilização, quanto a compra, para que a gente possa, então, utilizar de uma forma mais adequada e de uma forma mais fácil quando realmente é indicado no tratamento.